Olá, pessoal. Vamos tratar as divisões da matemática. A clássica matemática, temida, destemida, amada por muitos, odiada por muitos também, matemática. Então, estou me pegando a vertente para ensino médio, né? Porque se você pegar para ensino fundamental, seria outra análise. Se eu pegar para ensino superior, análise maior ainda. Então vamos pegar para um nível legal, que seria para o nível para ensino médio. Tá. Então vamos lá. Algumas divisões que a gente pode fazer: álgebra, matemática financeira, trigonometria, estatística e geometria. Se você dividir em 5, a gente já tem uma divisão legal. Pode se dividir mais, né? Porque tem conteúdos que ele não é só uma coisa bem claramente, ele envolve vários, como tem conteúdos, exercícios mesmo, que ele não é só função do primeiro grau. Ele pode envolver uma estatística, uma probabilidade junto, então envolve várias coisas em um mesmo exercício, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma pincelada para a gente entender qual que é a diferença de cada estrutura, cada eixo desse daqui. Se a gente pegar álgebra, primeiro ano, agora está mudando muito com a nova BNCC, com essa nova divisão do ensino médio, está mudando um pouco, mas assim, o que seria mais clássico para você estudar seria você começar ali o primeiro ano do ensino médio, você estudar, começar com funções, né? Então você já faz uma revisão de equação, primeiro grau, segundo grau. Essa, para mim, é a melhor divisão que tem. Talvez não seja a melhor a utilizar no momento, mas assim, para quem está começando a estudar, principalmente quem é autodidata, está estudando sozinho aí, é a melhor divisão que tá. Você pegar, agora é difícil de achar, mas se pegar um livro do Bongiorno antigo, é muito legal para você estudar, sabe? É muito autodidata. Os livros do Von Jones, para mim, Dante também é bom. Tem outros bons também. Mas assim, o Von Jones, ele, para quem está começando, ele é o melhor. Tá, se você começar no primeiro ano, você começar com conjuntos, tá? Noção, ideia de conjuntos. Depois, você vai começar a trabalhar função, definir o que é uma função, do que não é uma função. Nem tudo é função. Se pegar qualquer expressão, qualquer continha é uma função, não. Para ser função, ela tem que ter alguns requisitos, ser bem definida mesmo. Aí depois que a gente definiu função, a gente vai pegar a função do primeiro grau, né? Que a gente não vai falar só função do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau, porque quem tem grau é o polinômio e não a função. Depois, função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Do primeiro grau também é chamado de função afim, ou dependendo, função constante, no caso, tá? Então tem esses dois nomes diferentes. Função afim, polinomial primeiro grau. Função quadrática, função polinomial do segundo grau. Terceiro grau a gente já não estuda especificamente no ensino médio. Mas você pode fazer um estudo também porque é sequência. Depois a gente tem função exponencial, expoente, logaritma, log. Depois a gente tem a função modular, tá? Poderíamos entrar, aí que entra como vai ser dividido. Poderíamos entrar em funções trigonométricas, mas trigonometria já é um eixo separado a gente pode separar um eixo específico para a trigonometria, que é um conceito, são conceitos difíceis, é uma matéria difícil de ser trabalhada. Depois, a gente pode entrar em sequências. O que é uma sequência? O que é uma sequência numérica? PA, PG. PA, progressão aritmética, razão, soma ou subtrai. Progressão PG, progressão geométrica, multiplica ou divide a
razão. Depois, a sequência que na história diz que não foi nessa sequência criada. Matrizes, determinantes, sistemas lineares. Depois, análise combinatória e probabilidade. Esse é a sequência inicial para a álgebra. O ideal seria estudar tudo isso no primeiro ano do ensino médio, mas assim, é impossível. Não dá, acho que nem em colégio particular, nem com muitas aulas, daria tempo de estudar tudo. Normalmente é jogado um pouco no primeiro ano, um pouco no segundo ano e fazer aquele jogo de cintura. Nem tudo é estudado bem profundamente, mas assim, eu aconselho como professor, como experiência, como aula particular, tenta começar estudando essa sequência, porque vai te ajudar. Um conteúdo vai puxando o outro, você vai, isso que eu já vi, é assim, 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 assado, é uma sequência boa. Que nem eu tô com o livro aqui do Benigno Barreto Filho e do Cláudio Xavier da Silva. É um livro antigo, mas ele trata essa sequência. Pesquisem esse livro, vou repetir. Benigno Barreto Filho, Cláudio Xavier Filho. É o Matemática Aula por Aula. Matemática Aula por Aula, da editora FTD. Deixa eu ver de que ano que esse livro aqui é relativamente antigo ele, né? Ele é de 2000. 2000. Né? 23 aninhos já, ele tá velhinho, coitado. Mas ele é bom. Ele usa uma sequência boa, bastante exercícios de um nível bom. Também o do Bom Giorno é legal. Hoje eu não tô com ele aqui, né? Mas é um... Pesquisa em sebo, em locais que vendem livros usados que você vai encontrar. Tá. Então isso a gente trabalhou isso com a álgebra, tá? Depois a gente poderia analisar com a trigonometria, por exemplo. Aí você pegar um capítulo, né? Normalmente é um capítulo só de trigonometria, mas trigonometria é uma matéria pesada, tem bastante conteúdo pesado. Ah, faltou aqui falar em álgebra, números complexos, tá? Números complexos pode entrar em álgebra, mas assim, você vai precisar de trigonometria também, então vai ficar naquele jogo de cintura. É bom estudar trigonometria primeiro, depois números complexos. Eu aconselho mais essa sequência. Depois você tem as geometrias, plana, espacial, especial não, especial também, mas espacial e analítica. Plana, planinho, 2 dimensões. Espacial, 3 dimensões, entra volume, áreas de volume, tal. E analítica, o plano cartesiano entra com a análise, junção, álgebra e geometria. Geometria analítica é um negócio muito legal. A ideia de René Descartes é muito legal. Tá? Estudem um pouco de geometria analítica, assim que vocês vão gostar. Geometria analítica é muito massa. Depois, a gente teria matemática financeira. Alguns livros nem trazem matemática financeira para ensino médio, mas tem que ter. Matemática financeira tem que ter. Ou alguns, como no caso desse do Xavier, ele é estatística e matemática financeira juntos, que não poderia ser um capítulo só para isso. Por quê? Estatística é algo bem amplo, tem até faculdade só de estatística. Então, estatística é algo bem amplo, bem legal, bem bacana. Tem faculdade, tem pós, tem mestrado, tem doutorado só em estatística. Estatística é bom. E matemática financeira é outra questão também, tem conteúdo muito, muito bacana, muita questão, muito exercício, muito conceito, muito conteúdo, tá? Então eu considero como eixos diferentes. Estatística matemática financeira outro, ok? E daí, se você for para o ensino superior, tem outros conteúdos, né? Um que eu sou apaixonado, eu vou fazer muitos cursos na área ainda, que é o cálculo diferencial e integral.
quase toda aula, quase todo vídeo eu falo, porque assim, eu sou fã desse conteúdo, né? Isaac Newton e Leibniz, que foram os dois idealizadores, e o interessante, um pouco de história agora, é que eles pensaram basicamente a mesma ideia do mesmo objeto matemático em locais diferentes do planeta, do hemisfério, em cidades, países diferentes, em épocas um pouquinho diferentes, mas assim, tiveram quase a mesma ideia, estudando separadamente, sem nenhum contato entre eles. Inclusive, não eram muito amiguinhos, não, tá? Como que fizeram isso? Chegaram quase as mesmas ideias. Só que o Newton ficou mais famoso por algumas questões e tal. Leibniz não ficou tão famoso, mas ainda ficou famoso. Tem uma cidade com o nome de Leibniz. Uma vez o Brasil foi jogar, na época nem estava estudando tanta matemática, aí falou na Globo lá e tal, ó, a cidade de Leibniz, que teve um matemático famoso e tal, tal. Quem me dera que eu ia, não lembro qual Copa que foi, né, ou Jogos Olímpicos, não lembro, só sei que o Brasil ia jogar nessa cidade de Leibniz, que era homenagem ao matemático e parará, beleza? Então é isso daí, pessoal. Tá, vamos falar, o que é então esse cálculo diferencial? Cálculo, ele pega uma análise da função e ele explora umas ideias mais além. Por exemplo, se eu pegar uma função, segundo grau. Então eu tenho o eixo lá, a cruzinha, vertical e horizontal, cruzam com um ângulo de 90 graus, marca os pontos, faz o desenho. Se for uma equação de segundo grau, vai ter uma parábola, ou vai ser para cima, ou vai ser para baixo. Beleza. Quando a gente entra em cálculo diferencial, a gente fala, se eu pegar num ponto, qual que é a inclinação que pode passar uma reta, qual que é a área que eu vou conseguir calcular. Isso parece que coisa tão boba, tão fácil, mas não é, e é muito interessante. Quem é estudante de engenharia sabe do que eu estou falando, ou quem estuda matemática mais aprofundado sabe. Cálculo diferencial é muito difícil, mas também é muito da hora. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.